Oi, eu sou o Jeff Moreira, bem-vindos ao meu canal! Se você quer saber de alguns perrengues que aconteceram no meu intercâmbio e podem acontecer no seu, se liga nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre. Mas antes, para já ajudar aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificação para saber que tem vídeo novo aqui no canal e vamos ao vídeo! Como todos sabem, os perrengues durante o intercâmbio são muito comuns. Né? E eu tenho algumas aí experiências para contar para vocês, né? Espero que ajude, vai que acontece também, Deus me livre, não estou rogando praga, mas vai que acontece e vocês, né, tem aí alguma saída e já sabem do que pode acontecer, certo? Como primeira história aqui, né, na minha casa de família, quando eu tive o ataque de bed bugs, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse ataque de bed bugs aí que teve na casa de família, vou deixar aqui no card, né, onde eu conto essa história maluca que aconteceu. Mas que, enfim, eu tive uma infestação, eu tive que me mudar lá para uma residência estudantil. E nisso, né, quando eu fui mudar, a escola começou a me fazer umas perguntas do que acontecia na casa, para ver se estava tudo certo, né? E foi aí que eu me dei conta, eu falei assim, nossa, tinham algumas coisas que não estavam tão regulares, vamos dizer assim. Né? Foi super legal, como eu já disse em outros vídeos, né, pela experiência, por falar inglês, aprender também, né, com locais. Mas, por exemplo, ela era uma senhora onde o irmão dela vivia na sala, né? Ele tinha câncer, ela construiu um quarto, então a gente não tinha área de convivência. Ela estava recebendo pessoas de outras escolas, então o que muitas vezes não pode ou tem que avisar, todas as escolas precisam ser avisadas, né? Estava recebendo uma outra brasileira também na escola, o que também não pode, né? Duas pessoas da mesma nacionalidade. Então, várias coisas estavam irregulares, né? De um acontecimento, né, acabou levando aí várias coisas que estavam erradas na casa, e aí a escola, né, depois que soube disso, tirou ela do programa, obviamente, tinham muitas coisas irregulares, então, né, eles viram o tamanho da encrenca que poderia causar, e aí me tiraram, obviamente, muito rápido dessa casa, certo? Falando de alguns perrengues aí no perímetro de residência estudantil, né? Existiram 2 episódios que, assim, eu fiquei de cabelo em pé, real oficial, que foram, né, quando a parte da frente da minha residência, eu não sei se todo mundo aí conhece, né, São Francisco, mas já devem ter visto, né, que as casas são bem baixas, assim, né, no estilo vitoriano, né, então era um prédiozinho baixo, existem aquelas escadas de emergência que ficam do lado de fora do prédio, né, para caso aconteça alguma coisa, e nisso, né, meu quarto ficava um pouco mais pro fundo, né, do prédio da residência estudantil, com a minha janela virada para o lado do prédio. E na parte da frente dele, entraram, né, em um dos apartamentos, pegaram, né, quase tudo do que tinha, então, assim, documentos, eletrônicos, então, assim, foi horrível. Inclusive, era um casal de brasileiros que estava ficando lá, sei lá, por uma semana, um mês, mais ou menos, e levaram exatamente tudo. Então, assim, só dava pra ver ali do meu quarto, da janela, né, a luz da polícia. Foi um susto, né? Que pena que aconteceu, mas intercâmbio tem dessas. Fazer o quê? Não é mesmo? Outro episódio também falando de residência estudantil, o que acontece? Eu dividi o quarto com mais 2 meninos, né? Era uma formação de 3 no quarto, então era um taiwanês e outro brasileiro. A gente morou nesse quarto juntos por 5 meses, deu super certo, cada um tinha seu espaço, cada um respeitava muito seu espaço, as diferenças culturais e tudo mais. Era super legal. Depois disso, o taiwanês e o brasileiro foram embora. E nisso, né, trocou a formação do quarto, né, colocaram mais 2 pessoas, colocando um coreano e um turco no meu quarto. O coreano, super gente boa, super tranquilo, né, então ali vivendo no ecossistema dele também, super respeitando barreiras e tudo mais. Já o turco, ele já estava há muito tempo, né, nesse hostel, ele foi mudado de quarto e assim, gente, era uma bagunça, porque esse menino levou um bolo de roupa, foi assim, bizarro, tinha fantasia, tinha, tudo que vocês podem imaginar, tava ali jogado num bolo, sem brincadeira, ficou ali na mesa, ele chegou, colocou tudo na mesa e ficou ali jogado, né, e aí ele colocou algumas coisas no armário que ele dividia comigo. Nesse armário, né, ele colocou tudo lá, beleza. Eu percebi que na porta do meu quarto começou a ter muita frequência, assim, tipo, gente batendo na porta e tudo mais. Ele era conhecido ali no hostel e tudo mais, mas muito esquisito, né? Tipo, o que tá acontecendo? Nisso, um dia, eu acordei
ele estava tirando alguma coisa que ele ia entregar para a pessoa que estava batendo. E quando eu me deparo, esse menino era um drug dealer. Sim, eu estou falando super sério. Ele era um drug dealer. Esse menino, assim, super esquisito, ele não tomava banho, não, tipo assim, voltava, ele virava à noite, vai saber o que esse menino fazia. E aí, quando eu descobri, eu falei, gente, não é possível que esse menino é um drug dealer e ele está dormindo no meu quarto. Ou seja, se acontece alguma coisa que baixa a polícia, eu também sou cúmplice dessa pessoa. Imagina, que coisa. A sorte, né, que eu ia me mudar depois de uma semana, porque eu ia fazer uma viagem pela costa da Califórnia e tudo mais, porque já estava terminando meu intercâmbio e tudo mais. E a sorte que eu convivi apenas uma semana com esse menino. Quando eu saí do quarto, foi um alívio tão grande, mas tão grande, né, que imagina o problema, né, que você pode se meter em uma dessas. Por isso que é bom você estar sempre ligado em tudo que está acontecendo ao seu redor, né? Eu acho que muitas vezes o intercâmbio te traz isso, né? Essa malícia de sempre ali estar desconfiando. Gente, a gente também olha o país que a gente mora também, que, né, a gente tem que estar de olho em tudo e toda hora, né? Mas são perrengues que podem acontecer no intercâmbio, não é mesmo? Outro perrengue aí que aconteceu, né, foi no meu segundo intercâmbio, quando eu tava morando em Vancouver, né, e aí eu tinha um amigo taiwanês também, super legal, a gente viajou e tudo mais, super, né, saudades. E aí eu decidi que a gente ia pra Seattle, né, que ficava ali, né, próximo de Vancouver, só que na parte dos Estados Unidos, né, então tinha que atravessar a fronteira, aquela coisa toda, e a fronteira americana, né, de carro, eles vão parar seu carro, eles vão revistar e tudo mais. Mas, né, vocês me perguntam o que você vai fazer em Seattle, né? Em Seattle, na verdade, lá tem um outlet muito bom, né, com várias marcas super legais, com preço super a favor, que eu até recomendo para quem estiver em Vancouver aí fazer esse intercâmbio também, né, de compras, super legal. E nisso eu falei com um amigo, eu falei, olha, eu tô querendo ir pra Seattle pra visitar esse outlet e tudo mais, você não quer ir comigo? Aí ele falou assim, nossa, topo. Aí eu falei, tá bom, como eu chego até Seattle, né? Eu vou de ônibus, o que eu vou fazer? E aí, tipo, eu andando um dia na rua, eu vi e falei assim, nossa, tem uma excursão pra Seattle pra comprar, porque na verdade na escola eles meio que superfaturam um pouco e tudo mais, e quando você fica um tempo maior, você acaba encontrando outros meios, né, de fazer as viagens, os passeios e tudo mais pra gastar um pouco menos. Você tá, né, intercâmbio, você tá gastando muito dinheiro com escola, com comida, né, morando em outro país, então é bom, né, dar esse saving aí de dinheiro. Nisso, né, eu olhei, acabei vendo perto da minha escola, tinha uma agência de turismo coreana, né, que eu olhei e tinha um preço bacana para ir até Seattle, não lembro muito bem quanto foi, mas devia rodar aí entre 20 e 40 dólares canadenses, o que não é muito, né, para um passeio de carro e tudo mais, tal. E nisso, fechei, esse meu amigo também fechou. E no dia a gente chegou num carro, né, era um ponto marcado numa praça em Vancouver, e aí nisso todo mundo que estava nessa minivan era coreano. E eles só falavam coreano, né? Só tinha uma pessoa que falava um inglês bem mais ou menos, né? Meu amigo também, taiwanês, não falava coreano também. E nisso, logo no início da viagem, né? Antes de entrar no carro, o cara falou assim, ah, você pode me dar o seu passaporte? Eu falei, não, meu passaporte eu não dou, né? Tudo que vai acontecer, tipo assim, o passaporte tá comigo. E nisso eu já tinha fechado e tudo mais, falei, meu, tô em outro país, arrebentei, vou pagar mais barato. E aí a gente entrou no carro, continuei com o meu passaporte. Essas pessoas só falavam coreano dentro do carro. Só coreano. Gente, tudo pra dar errado, sério. Eu, assim, não recomendo. Vá pelo menos com uma empresa que fale inglês ou realmente com a escola pra não passar perrengue. E nisso, a gente chegando perto da fronteira, o cara começou a falar em coreano e eles riam e eles, né, tipo assim, só coreano. E aí eu levantei a mão e falei, olha, eu tô precisando saber o que vocês estão conversando, né, por favor, peço que seja em inglês, na verdade, porque, né, não tem como, eu não falo coreano, não tenho nem ideia do que vocês estão falando. E eles rindo e eles não sei o quê.
E aí o cara, tipo assim, falando, né, na frente do... Como se fosse excursões mesmo, né? Falando na frente do carro. E aí ele tava dando instruções de como passar na fronteira. Eu falei, gente, certeza que vão parar ali na fronteira, né? Vão dar sumiço no corpo, vão me pegar na fronteira, sei lá o que vai acontecer, por mais que tava tudo certo, pelo amor de Deus, tava tudo certo comigo. Então tava com todos os vistos, né, visto de turismo nos Estados Unidos, tava tudo certo com relação a isso, não teria nenhum problema. Mas realmente, assim, quando as pessoas não estão falando a língua, né, pelo menos o inglês, você não tá entendendo o que tá acontecendo. E ele tava falando o que poderia e o que não falar, porque a gente tava passando por... né, para fazer compras no outro país. Ele falou assim, então tem que falar que tá indo pro outlet, que vai voltar no mesmo dia, né, porque querendo ou não, quando para, o carro, ele é esvaziado, todo mundo sai, eles vão fazer uma vistoria dentro desse carro, né, então, enquanto isso você tá fazendo a parte, né, eles vão ver visto, vão ver passaporte para ver se tá tudo em dia para você passar pra viagem, porque se um dá erro, todo mundo teria que voltar para Vancouver, né. E só que aí deu tudo certo, né? A gente conseguiu passar. Mas assim, gente, um perrengue. Porque imagina, você não fala a língua, você não fala coreano. As pessoas estão rindo, estão falando qualquer coisa. Você fala assim, gente, vamos jogar meu corpo no meio da estrada. Deus que me livre, Deus que me livre. Mas poderia acontecer, né? Alguma coisa, né? A gente nunca sabe. Mas deu tudo certo. No final fiz minhas compras, a gente voltou. Deu tudo certo, estou vivo aqui, né? Fazendo esse vídeo maravilhoso pra vocês. E, né, fica aí como experiência também, né, pra te ajudar aí, né, vai que... E é que nem eu falei, gente, intercâmbio tem dessas coisas, sabe? Muitas vezes você vai aprendendo com pessoas, né, então comportamento, a gente nunca sabe, né, o que o ser humano é capaz de fazer. Mas é isso, né, malícia que a gente vai adquirindo, certo? E se você tá curtindo esse vídeo, tem mais uma história de perrengue que pode te ajudar. Mas antes, já ajuda aqui o canal, já deixa seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificação para saber que tem vídeo novo aqui no canal e vamos à parte final. Para aqueles que se perdem muito fácil, essa história aqui é meio complicada, então é sempre bom ter tudo certinho aí para viajar. Eu tava indo visitar meu primo, né, de São Francisco para Palo Alto, onde fica o Facebook, ele trabalha lá e tudo mais. E aí ele ia me mostrar a estrutura, ia visitar ele lá, super legal, foi um passeio demais. Mas que pra chegar até lá foi muito conturbado. Eu tava indo, né, você tinha que pegar um trem de São Francisco para Palo Alto. Esses trens realmente de viagem mesmo e tudo mais. Demoraria, eu acho que 2 horas, 1h30, 2 horas até lá. E aí eu fui visitar ele, gente, os meus dados de internet tinham acabado, né, e eu fui apenas com mapas offline, com prints de mapa que eu tinha do Google Maps, assim, tudo para dar errado, né, e aí, tipo, fora, né, bateria que você não tem, nesse tipo de coisa, então assim, se acontece alguma coisa, você não tem como voltar, né, e aí eu, tipo, beleza, vou tentar o máximo. Então vi a parada que era pra até chegar, depois que o ônibus tinha que chegar. Gente, eu sei que depois que eu desci desse ônibus, até o ônibus eu consegui fazer. Depois do ônibus, ele me deixou no meio do nada, numa rodovia gigantesca que não tinha prédios, não era uma cidade, né? E aí eu tive que ir andando. A sorte que eu fui andando no meio da estrada, no acostamento, né? Até que eu avistei o like do Facebook, né? Uma placa gigantesca que eles têm, né, na frente. E aí eu falei, tá bom, é ali. Até chegar até lá, né, são vários perrengues. Então você, tipo assim, tá com o mapa offline, sabe? Você, imagina se acontecer alguma coisa, você não vai conseguir mandar uma mensagem pra pessoa, se acaba a sua bateria no meio, é tudo muito complicado. Então eu super recomendo você estar sempre com uma bateria externa, com os dados do celular funcionando, né? Caso você precise ligar, caso você precise de internet, mandar uma mensagem pra alguém. Então assim, né, fora a água, comida, pra você conseguir sobreviver onde você estiver, certo? E se você curtiu esse vídeo, vem muito mais por aí. Então já segue lá nas redes sociais, no @JeffMoreiraJr, pra saber tudo o que tá acontecendo. E eu te vejo na próxima. Tchau!